Olá, muito bem-vindos. Eu sou a professora Aline Beltrame de Moura, coordenadora do projeto Jean Monnet Network Bridge, cofinanciado pelo programa Erasmus Plus da Comissão Europeia, e que tem como um dos seus produtos a realização desse curso de capacitação disponibilizado de modo gratuito, aberto para toda a comunidade acadêmica e de interessados, agentes públicos, que queiram entender um pouquinho mais como funciona o processo de integração regional da União Europeia, e os seus impactos para a prestação de assistência jurídica na América Latina. Esse vídeo muito breve tem a finalidade de fazer a apresentação do curso, entendendo então como que funciona o projeto e os objetivos mais específicos do curso de capacitação. Eu vou compartilhar assim com vocês a minha tela para a gente poder, de uma maneira um pouquinho mais didática, compreender aqui como que ele funciona. Muito bem. Esse projeto do Jean Monnet Network Bridge, ele é composto por um consórcio de universidades, 7 universidades, que juntas realizam diversas atividades, dos mais variados tipos, como a gente vai ver em seguida. O curso de capacitação é justamente uma delas. Compõe esse consórcio, essa grande rede de pesquisa, a Universidade Federal de Santa Catarina, aqui no Brasil, da qual faço eu parte, que coordena o projeto, a Universidade de Lisboa, em Portugal, com o professor Nuno Cunha Rodrigues, a Universidade de Sevilha, na Espanha, com a professora Beatriz Campuzano Dias, a Universidade del Studio di Milano, na Itália, com a professora Nayara Possenato, a Universidade Nacional Autônoma de México, com o professor Manuel Becerra Ramírez, a Universidade de Buenos Aires, na Argentina, com a professora Sandra Negro, e, por fim, a Universidade de Rosário, na Colômbia, com o professor Walter Arévalo. Essas 7 universidades, então, como eu estava dizendo, por meio dos seus professores, dos nossos partners, realizamos e pensamos neste curso de capacitação que será ministrado justamente por cada um desses professores. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre o curso em si, eu gostaria de apresentar rapidamente o nosso projeto, que justamente possui, como um dos seus objetivos, promover o estudo e a pesquisa sobre a integração europeia na América Latina, construindo então pontes de diálogo e trocas de boas práticas entre as regiões, Por isso a ideia do bridge, Para alcançar, esses objetivos, nós criamos o Latin America Center of European Studies, que é um centro de pesquisa, o LACES, que engloba e desenvolve várias dessas atividades que nós propusemos. O Latin America Journal of European Studies, que é uma revista de publicação semestral que possui chamada aberta ao longo do ano, de fluxo contínuo, e que também recebe chamadas para dossiês temáticos dos nossos Call for Papers, para os workshops que nós realizamos semestralmente em cada uma das universidades parceiras. Então, a pessoa, o pesquisador, tem a possibilidade de submeter o seu artigo para o Call for Papers, concorrer a premiações, apresentar o seu trabalho e também vê-lo publicado na revista, ou então nos anais do evento. O Observatory on European Studies, o Observatório, ele tem uma proposta um pouco diferenciada da revista, porque ele objetiva publicar notícias breves, curtas, sobre assuntos do momento que estejam acontecendo. Qualquer interessado pode submeter notícias para o observatório em inglês, espanhol ou português, assim como a revista, são as línguas oficiais que nós adotamos. Temos também a realização de seminários e workshops, como eu falava, semestralmente, com temáticas diferenciadas e organizados cada vez por uma das instituições partners do projeto. Temos também a realização anual do concurso de monografias, que é destinado para jovens pesquisadores latino-americanos, matriculados em instituições de ensino aqui da América Latina, de qualquer país latino-americano, e que escrevam sobre algum assunto relacionado à integração europeia, suas relações com a América Latina, enfim, assuntos que sejam de interesse do projeto e concorrem aí também a uma premiação. Além
dos cursos de capacitação. Esse curso de capacitação, que vocês terão acesso de modo gratuito, ele foi realizado inicialmente por meio de uma parceria que nós fizemos com a Defensoria Pública da União, a Escola Nacional da Defensoria, e foi um curso aberto para os defensores, para os funcionários da DPU. Além disso, ele também será ministrado presencialmente no México, na Colômbia, para os agentes públicos destes países. Mas, assim, desta maneira, oportunizando, disponibilizando o conteúdo do curso online, nós queremos alcançar o máximo de pessoas possível que tenham o interesse nessas temáticas. Para mais aprofundamento, para entender um pouquinho mais de como funciona o projeto, as submissões, por exemplo, para a revista, para o observatório, eu convido vocês a entrar no site, acessar o nosso site, o eurolatinstudies.com, e lá vocês vão poder encontrar mais informações sobre todas as nossas atividades, tá? Também temos a nossa página no Facebook, no Instagram e no LinkedIn. Quais são os objetivos, então, deste curso de formação que vocês agora poderão ter oportunidade de acompanhar? O objetivo geral dele é examinar a legislação e as políticas da União Europeia, a fim de compreender como esse processo de integração regional lida com questões jurídicas complexas que acabam por impactar na prestação de assistência jurídica oferecida por nós aqui da América Latina. E o objetivo específico é justamente identificar as políticas públicas e os instrumentos legais disponíveis para facilitar a cooperação jurídica e construir novas pontes de diálogo entre a União Europeia e países terceiros, em particular os latino-americanos. E como que nós vamos, então, alcançar esses objetivos? Foi pensado, então, a estruturação do curso para abarcar o máximo de conteúdo possível, a fim de fazer com que a gente consiga compreender como que a União Europeia funciona, quais os mecanismos e políticas que ela possui, como que se dá essa interação com países terceiros, e dessa forma, então, foi estruturado do seguinte modo: temos uma aula de abertura ministrada por mim sobre as origens e o desenvolvimento da integração europeia, que nos dá, então, as bases para depois entender como funciona, inclusive falando de estrutura normativa, estrutura institucional da União, a parte também histórica, nos dando as bases, enfim, para a compreensão do conteúdo ministrado nas aulas seguintes. Depois, com o professor Walter, nós temos análise do espaço de liberdade, segurança e justiça, que é justamente um dos espaços da União Europeia, onde se desenvolve toda essa parte de cooperação entre os Estados-membros, de circulação de pessoas, de decisões jurídicas, como que funciona. Então, o professor Walter ele vai nos dar essa base, para depois, então, aprofundarmos com a parte do direito internacional privado europeu, primeiramente com a professora Beatriz, que vai analisar o direito de família de alimentos, muito importante para questões envolvendo também estados terceiros, e depois o professor Nuno, que vai falar sobre a homologação e execução de sentenças estrangeiras. Dando sequência aos estudos, o professor Manuel falará sobre a tutela dos direitos humanos na União Europeia, a professora Sandra, da migração e refúgio na União Europeia, e a professora Nayara finaliza, então, tratando da ação global contra o tráfico de pessoas e contrabando de migrantes, uma ação em parceria com as Nações Unidas, que a União Europeia desenvolve, que o Brasil e outros países latino-americanos também fazem parte. Essa é a estrutura do curso. Cada aula tem cerca de 1h30, 1h, 1h30. Ao longo das aulas, elas vão se conectando para chegar, então, ao final e proporcionar aos interessados um panorama geral sobre como que funciona essa interação, né, entre a União Europeia, a América Latina, no âmbito jurídico, né, da prestação de assistência jurídica pelos países latino-americanos, como que essas cooperações podem ocorrer para facilitar e
né, em última análise, proteger ao máximo, né, os indivíduos que estão aí envolvidos em situações jurídicas complexas de cunho internacional e que precisam da proteção. Era isso, eu gostaria de agradecer, então, a atenção de vocês, espero que tenham um bom curso, que possam aproveitar as aulas. Todas as aulas, elas são legendadas na língua inversa ao que o professor está falando, então, as minhas aulas, a minha aula é em português, falada em português, mas tem legenda em espanhol, por exemplo, a aula do professor Walter, ele fala em espanhol, mas tem a legenda em português, justamente para a gente tentar atingir aí o maior número de pessoas possível. Agradeço a todos, espero que aproveitem o curso e esperamos vocês nos acompanhando aí nas redes sociais e também na nossa página, as atividades que nós desenvolvemos. Muito obrigado e até mais.